Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Estamos aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor para os vossos corações, para vocês nesta noite meditarem e para que o Senhor venha falar em nossas vidas, né? Então, aleluias, desde já, né, já quero deixar a palavra no seu coração, que vai nos falar o tema é a preparação e o chamado de Moisés. Aleluias. Meus amados irmãos, vai nos falar assim: naqueles dias, Moisés, já grande, saiu ao encontro de seus irmãos e atentou para as suas cargas, e ele viu que um egípcio feria a um hebreu de seus irmãos, e olhou de uma a outra banda, que ninguém havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, aleluias, vai nos falar, antes de tudo, aleluias, vai nos falar sobre o nascimento de Moisés. Por que aconteceu no nascimento de Moisés? Moisés, as hebreias, elas tinham muitos meninos, tinham muitos filhos e poucas mulheres, aleluias. Então saiu um decreto. Faraó, rei do Egito, ele tinha dado um decreto. Qual que era o decreto que Faraó, rei do Egito, tinha decretado? Que o decreto, a lei que Faraó, o próprio rei Faraó, decretou, assinou, foi que se dos partos das hebreias, das mulheres hebreias, nascesse filhos, meninos, era para matar, não deixar nenhum com vida. Mas se no parto das hebreias nascessem meninas, era para deixar viver, porque todo parto das hebreias vinha mais menino do que menina. Então a terra estava se enchendo muito de hebreus. E qual que era o medo de Faraó? O medo de Faraó, porque o povo hebreu são um povo muito próspero, um povo muito forte, um povo em que tem muita fartura. E então Faraó deu esse decreto para matar todos os meninos e deixar apenas as mulheres, apenas as meninas hebreias. Mas aí quando quando chegaram, né, antes de tudo, as hebreias já tinham os meninos, e elas mesmo não deixavam o povo pegar os recém-nascidos delas. Então, e esse decreto, meus amados irmãos, ele saiu quando Moisés estava para vir ao mundo. Foi quando a mãe de Moisés, ela ficou sabendo, a mãe de Moisés hebreia, ficou sabendo desse decreto de Faraó, aleluias. Então a mãe de Moisés, louvado é o nome do Senhor, ela, aleluias, pegou, colocou o menino, aleluias, louvado é o nome do Senhor, dentro de um cesto bem preparado, aleluias, e colocou o menino dentro do cesto, cobriu Moisés, ainda menino recém-nascido, e colocou na água. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Creio eu, meus amados irmãos, que essa água era um rio, né? Então ali nós não sabíamos o que podia acontecer com Moisés. A cesta poderia muito bem afundar, a cesta poderia muito bem virar, a cesta poderia, até um bicho poderia vir pegar. Então, meus amados irmãos, então até o final desse estudo, vocês vão entender o milagre muito grande, até, aleluias, até o chamado de Moisés se cumprir na vida dele. Então, meus amados irmãos, Moisés foi, né? E aí a Bíblia vai nos narrar, louvado é o nome do Senhor, em que uma filha de Faraó e as concubinas dela, né, desceram, a filha de Faraó desceu para se lavar, aleluias, louvado é o nome do Senhor, aleluias. Mas antes de tudo, quando a mãe de Moisés colocou o menino dentro do cesto, a irmã de Moisés, né, que era, aleluia, louvado é o nome do Senhor, ela viu a mãe de Moisés colocar o menino dentro do cesto. Ela poderia muito bem, aleluias, louvado é o nome do Senhor, eu creio eu que, né, a irmã de Moisés já tinha um tamanho bacana, já tinha, né, um tamanho já
para ter entendimento, mas ela ficou de longe observando. Enquanto o menino foi colocado no cesto e colocado neste rio, aonde chegou, né, aonde a filha do Egito, de Faraó, estava se lavando e ouviu o choro de Moisés. Então nisso aí, aleluias, essa filha de Faraó pegou o cesto e viu que tinha uma criança lá dentro. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mas ela não tinha leite para amamentar o menino, porque era um bebê recém-nascido de dias. Aleluia, então ela procurou, aleluia, eu creio que ela pensou muito bem. Né? Ela procurou, mandou levar o menino de volta, né? Procurou saber quem que foi que deu a luz ao menino e mandou voltar de novo o menino. Olha só como é que Deus foi tão bom. A mãe de Moisés só abriu mão de Moisés, trazendo para vocês, a mãe de Moisés só abriu a mão de Moisés por causa do decreto de Faraó. O medo veio sobre a mãe dele, porque eu creio que ela não queria abrir mão de Moisés, mas ela teve, ela fez uma atitude para poupar a vida de Moisés. Porque se ela não tivesse feito esse ato, talvez Moisés não estaria vivo. Mas ela fez essa atitude de colocar o menino recém-nascido no cesto para salvar a vida de Moisés. Mas ali também, meus amados irmãos, a vida de Moisés se encontrava em perigo. Porque dentro do cesto, a cesta poderia afundar pelo peso do bebê. Né? Mas até ali o Senhor não deixou que aquele cesto virasse. Né? Então Moisés, após a filha de Faraó encontrar o menino, o recém-nascido Moisés, o recém-nascido Moisés foi, né, levado à mãe dele, e aleluia, e a egípcia, né, falou, dá de mamar ao menino, né, Moisés, até certa idade, para que eu o crie. Então, meus amados irmãos, a mãe de Moisés ainda teve bastante tempo, aleluias, com Moisés. E Moisés, quando completou uma certa idade, a filha de Faraó, né, ele foi morar no Egito. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aqui ainda vocês vão ver ainda, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Olha aqui que a palavra vai nos falar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, o nome do Eterno. Vai nos falar assim. Aleluias. Que Moisés, completando a idade, foi morar na casa, né, da filha de Faraó. Aleluias. E eu creio, meus amados irmãos, que ali foi uma permissão de Deus na vida de Moisés, porque Moisés, ele habitou com os faraós. Moisés, ele era hebreu, aleluias, mas ele também, além de ser hebreu, o Senhor permitiu, ele tá dentro do palácio, o Senhor permitiu de jovem, de juventude, ele crescer dentro do palácio dos egípcios. Então ali Deus permitiu algo profundo na vida de Moisés, mas Moisés, ele também teve aquele momento de jovem rebelde, né? Então, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E Moisés também teve o seu primeiro assassinato. Então Moisés também teve o seu primeiro homicídio, porque quando Moisés ele saía para ir ter de encontro aos egípcios, né? Moisés ele encontrou, para ir de encontro, aleluia, consertando, meus amados irmãos, quando Moisés saiu de encontro para ir ter com os irmãos deles os hebreus, Moisés ele pegou, né, um egípcio maltratando um hebreu, né? Então ali, meus amados irmãos, né, o sangue de Moisés ferveu, ali a ira veio, ali Moisés se irou, e Moisés ainda era jovem, ele não tinha entendimento. Então, meus amados irmãos, Moisés, ele partiu para cima, ele olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se não tinha ninguém, e Moisés partiu para cima dos egípcios. Então Moisés ali, antes do ato, ele só fez aquilo, meus amados irmãos, para defender o irmão dele hebreu. Ele só fez aquilo, creio eu, para defender, para mostrar para o irmão dele, né, o que ia acontecer, que Deus ia livrar o povo, né, o povo hebreu. Só que ali foi o primeiro homicídio de Moisés. Por quê? Moisés, ele não tinha
nenhum homicídio na vida dele. Mas ali Moisés teve a sua primeira falha. Qual foi a falha de Moisés? Que ele poderia muito bem ter deixado aquilo, né? Mas não, ele quis resolver com as próprias mãos. Foi aonde que Moisés, né, olhou para uma banda, olhou para outra, não viu nenhum egípcio, não viu ninguém, e ele mesmo com as próprias mãos matou um egípcio de Faraó e enterrou dentro da areia. E aí, meus amados irmãos, e no outro dia Moisés encontrou dois irmãos hebreus brigando, dois irmãos hebreus debatendo, dois irmãos hebreus discutindo. E aí Moisés foi lá pedir explicações para ele, falar: por que vocês estão discutindo, por que vocês estão contendendo, por que vocês estão nessa confusão toda, aleluia. Então ali, meus amados irmãos, os dois irmãos falaram assim: olha, o que tu quer comigo? Quer me matar igual você matou um egípcio? Então ali, meus amados irmãos, Moisés ficou assustado. Moisés pensou: opa, já foi descoberto. Então Moisés, ele fugiu, meus amados irmãos. Moisés, aleluia, louvado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Eterno. Moisés, ele foge, meus amados irmãos. Ele fugiu também, amados irmãos, com medo, porque como Moisés fez aquilo, Moisés ele errou. Então a Bíblia fala que Moisés fugiu, aleluia, louvado é o nome do Senhor, para Midian, né? Moisés, naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro de seus irmãos. E aqui fala que quando o egípcio feriu, né, ele matou o egípcio, louvado é o nome, e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu dois hebreus que contendiam, e perguntou ao culpado: por que feres teu próximo? Então ali é onde que o culpado falou com eles: o que tu queres? Alguém te pôs como líder e juiz? Então ali eles discutiam. Então Moisés foi procurar saber o que aconteceu, por que vocês estão brigando, por que vocês estão desse jeito aí, por que vocês estão discutindo. Então aonde que os hebreus, eles não entendiam o que Moisés queria. Então eles falaram: alguém te pôs por juiz? Alguém te pôs você por líder aqui sobre nós? Né? E pensas matarmos como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente tudo foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Então, aí você vê, o caso chegou até Faraó, que Moisés tinha matado um egípcio. Então Faraó, sabendo da notícia, sabendo do caso, Faraó procurou matar Moisés, né? E Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde assentou junto a um poço. Olha que forte. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água tirar água e encher os bebedouros para dar beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu e deu beber ao rebanho. Aleluia. Então, meus amados irmãos, os pastores expulsaram as filhas, né, de Jetro, e aonde que Moisés defendeu elas, as 7 filhas, e deram de beber, aleluias, às filhas de Jetro. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. E Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. E Zípora deu à luz um filho, a quem Moisés chamou de Gerson, dizendo: peregrino sou em terra estranha. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu ao Criador. E o Eterno ouviu o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aleluias. Então aqui, meus amados irmãos, após morrer o rei do Egito, os filhos de Israel, os hebreus, clamaram ao Senhor, pediram ao Senhor por socorro. Aonde que o Senhor, a oração dos hebreus subiu até o céu. A oração dos hebreus, o clamor dos hebreus subiu até o trono do Senhor. Aleluias. Aonde que o Senhor, meus amados irmãos, enviou socorro para o povo de Israel. Aonde que o Senhor enviou, né? Aonde que o Senhor
falou para Moisés, né? Moisés caminhava no deserto, e aonde Moisés ele deparou com a sarça. Após Moisés deparar com a sarça, eu creio que Moisés estava apacentando ovelhas, né, do sogro Jetro, e Moisés deparou com a sarça. No Moisés deparar com a sarça começou, aleluias, a se queimar. A sarça começou a se queimar, mas não era uma queimação qualquer, mas era a presença de Deus sobre aquela sarça. Aonde, aleluias, uma voz, Moisés olhou para a sarça, e aonde o Senhor falou para Moisés. Quando o Senhor chamou a Moisés para se apresentar. Só que o Senhor falou para Moisés: Moisés, tira as sandálias de vossos pés, porque a terra em que tu tá é terra santa. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E Moisés, meus amados irmãos, ele tirou as sandálias. Aleluia. Então eu creio que Moisés caiu com o rosto no chão, porque a presença do Eterno era tão grande quando o Senhor começou a falar com Moisés. Aonde, aleluia, louvado é o nome do Eterno, o Senhor, aleluia, falou para Moisés: Moisés, o povo hebreu, aleluia, clama por socorro. O povo hebreu está passando uma dura servidão, um duro jugo, aleluia. Então o Senhor falou com Moisés: Moisés, vou te usar, você vai sair de Midian e voltar para o Egito, porque Moisés tinha fugido para Midian por medo de Faraó. E ali Moisés ficou um bom tempo com o sogro Jetro e com a esposa dele, Zípora. Então, aonde o Senhor, aleluia, apareceu para Moisés e falou: Moisés, tu vai voltar lá para o Egito. Louvado é o nome do Senhor. Moisés, meus amados irmãos, tinha 40 anos quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça ardente. Aonde, aleluia, o Senhor fez Moisés pegou, aleluia, a família dele. Moisés, ele pegou, aleluia, Moisés, eu creio que Moisés, né, desceu para o Egito, aleluia, louvado é o nome do Senhor, para socorrer os irmãos dele. Então ali, meus amados irmãos, o Senhor começou, aleluia, e Moisés começou a questionar com o Senhor, falando: Senhor, eu sou um homem de lábios sujos, eu sou uma pessoa que não tem papa na língua. E ali Moisés falava com Deus: Deus, eu sou uma pessoa que comigo é meio termo, eu sou uma pessoa estourada. Então ali Moisés falando, dialogando com Deus, aleluias. E o Senhor falava com Moisés: mas Moisés, a palavra que eu te der você vai entregar. Moisés, fica tranquilo que eu vou colocar a palavra na sua boca. Mas Moisés, aleluias, não concordava. Por que Moisés não concordava? Porque Moisés era uma pessoa estourada. Moisés, dá para você ver, só quando Moisés fez o primeiro assassinato, que ele matou um egípcio ali, já dava para ver que o temperamento de Moisés, aleluia. Mas a palavra, meus amados irmãos, vai nos falar no livro de Atos 7:22, vai falar assim: que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras, em obras, aleluias. E pela fé Moisés, sendo já homem, aleluias, louvado é o nome do Senhor, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Então Moisés, já sendo homem, ele recusou de ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque Moisés, ele viu o povo hebreu passando aquela necessidade. Ele poderia muito bem usufruir da riqueza, ele poderia muito bem usufruir das coisas da terra. Só que Moisés, ele recusou, ele preferiu ser humilhado com os hebreus, ele preferiu passar toda a humilhação do que viver uma alegria com pouco tempo em pecado. Porque o povo egípcio, eles eram muito alegres, mas eles pecavam muito. Eles idolatravam, eles cultuavam a bezerros de ouro. Então Moisés, meus amados irmãos, ele ia começar, o chamado de Moisés foi que ele seria um profeta para, aleluia, fazer sinais e prodígios do Eterno lá no Egito. E aí Moisés falou: Senhor, eu não sei falar não, Senhor. Eu não sei, eu não tenho palavra, vou ter medo diante de Faraó. Então o Senhor também irou com Moisés. Falou: pô, Moisés, você também só sabe reclamar, também só sabe... Então aonde que o Eterno, ele preparou Araão, porque Moisés,
ele é um tipo de pessoa que não tinha coragem. Então, para Deus concluir o chamado de Moisés, Deus preparou Araão, porque Araão era uma pessoa de autoridade. Araão já era aquele cara mais turrão, já era aquele cara mais firme na palavra. Então, tudo que Deus dá, tudo que Deus mostrava para Araão, através de Araão, Moisés ia lá junto com Araão e falava. Por isso, vocês podem ver que quando Deus mandou Moisés no Egito, o Senhor já de tanto Moisés questionar, Deus enviou Araão para Moisés. Aí uma pergunta. Todos os hebreus estavam contra Moisés, porque viu, mas Deus tinha separado Araão. E ali Araão já era bem de idade, quando Deus trouxe Moisés de volta. Moisés teve a primeira visão da sacerdete com 40 anos. Então, meus amados irmãos, Deus ali fez coisas, começou a fazer milagres, prodígios. Deus começou a fazer coisas grandiosas por meio de Araão e Moisés. Deus começou a fazer coisas muito fortes, meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra no começo que eu quero deixar para vocês, o estudo de Moisés. E se vocês gostarem do conteúdo, clique aí, comente. Nós vamos estar trazendo a continuidade. Aleluia. E que a paz esteja com cada um de vocês e que o Senhor abençoe.